Vamos dar continuidade. Agora, uma pequena observação, vamos falar sobre um outro conceito importante. Nesse momento inicial, a gente não vai precisar usar isso muito. Porém, pode aparecer uma ou outra situação, é um pouco difícil de aparecer, é verdade. E lá no final do estudo da mecânica é onde a gente vai ver isso aqui um pouquinho melhor. Mas é importante que vocês já saibam desde o início o que significa um ponto material, corpo extenso. Bom, vocês provavelmente já ouviram falar de ponto material e corpo extenso, mas ficaram meio perdidos no multiverso sem saber o que isso quer dizer. Bora lá, é muito simples de entender. Quando eu digo que um corpo é um ponto material, isso quer dizer que, naquele movimento que ele está efetuando, as dimensões dele não importam. Elas são desprezíveis, elas não vão interferir naquela situação. Entendem? Por exemplo, quando eu digo que um barco está navegando no oceano, o barco, o tamanho dele não vai influenciar, não vai interferir em nada. Em relação ao oceano, o tamanho dele é muito pequeno. A gente pode representar ele como um pontinho. Em algumas questões a gente vai ver isso. Quando as dimensões do corpo não são importantes naquilo ali, a gente pode simplificar aquele corpo, representando ele como um ponto material. Já no caso, quando a gente fala de corpo extenso, perceba que é o contrário. Você já deve ter percebido isso pelo nome, né? Ponto material, um ponto único, corpo extenso. Nesse caso, as dimensões do corpo vão ser importantes para a gente entender esse movimento. E o tamanho dele, as dimensões dele, não podem ser desprezadas. Se for desprezada, meu amigo, minha amiga, vai dar muito errado, não é pouco não. Por exemplo, quando você analisa um trem atravessando um túnel, o trem, eu vou aproximar dessa imagem aqui para a gente poder ver, o comprimento dele é muito grande em relação ao túnel que ele vai atravessar. Entende? O tamanho dele não pode ser desprezado. Então vamos lá, como é que a gente vai analisar o movimento, a passagem desse trem pelo túnel? A gente vai considerar esse ponto inicial aqui, essa extremidade onde o trem começa, para poder entender como é que esse movimento vai acontecer. O trem vai andar, ele está tendo a velocidade v, como a gente está vendo aqui, ele vai começar a atravessar esse trem. Quando a extremidade, o comecinho do trem chegar aqui no final do túnel, cuidado, o movimento não acabou aqui não, tá bom? Porque ainda vai ter, o resto do trem ainda vai estar aqui dentro. Essa passagem ou essa ultrapassagem só vai terminar quando o trem sair completamente desse túnel. A gente considera ainda esse ponto aqui, da extremidade do comecinho do trem, ele chegou aqui. Ele vai continuar andando, enquanto o resto do trem está saindo do túnel. A partir do momento em que a extremidade final do trem sair daqui, a partir desse momento em que estiver fora, aí sim a gente vai considerar que o trem passou completamente pelo túnel, que o trem ultrapassou completamente o túnel. Então perceba que, nesse exemplo, o deslocamento do trem não vai ser somente de 620 metros. Seria se isso aqui fosse um ponto material e ele tivesse feito essa passagem, chegou aqui e acabou. Porém, perceba que ele foi aqui, eu vou transportar para cá. Perceba que ele andou um pouquinho mais até finalmente o trem sair todo. Então, você considerando o movimento somente desse ponto que eu atribuí, transportando para cá, ele passou por todo o comprimento do túnel e ele ainda é como se ele tivesse percorrido uma distância que corresponde ao tamanho do trem, que corresponde ao comprimento do trem. Perceba que depois de ter ultrapassado o túnel, ele andou mais um pouco e esse valor que ele andou é exatamente o tamanho, o comprimento do trem. Então, quando a gente vai fazer essa análise, quando a gente vai contar, né, a gente vai determinar o deslocamento que aconteceu aqui. Não são, a gente tem aqui que o comprimento desse túnel são 620 metros,
mas a gente não diz que o deslocamento é 620 não, tá bom? Seria 620 se fosse um ponto material, mas como se trata de um corpo extenso, eu não posso esquecer das dimensões dele. As dimensões dele não são nada desprezíveis, tudo bem? Perceba que ele vai andar um pouquinho mais e, olha só, não é coincidência não, tá? Realmente é assim que acontece. A distância que ele vai andar depois esse ponto, o comecinho do trem, literalmente a distância que ele vai ter andado depois de sair do túnel é o comprimento do próprio trem, que é 160 metros. Então a gente coloca como deslocamento total 620 mais 160. Isso aqui vai dar 780 metros. Beleza? O que é que a gente pode dizer também? A gente pode considerar como ponto referencial a extremidade final do trem. Quando o trem está prestes a entrar no túnel, a extremidade final está nessa posição aqui. Beleza? Aí beleza, o trem vai andando, vai andando. Quando a extremidade inicial começa a sair, perceba que a extremidade final ainda está aqui no meio dele. Então o movimento não acabou. O movimento só vai ter acabado, ou melhor, a ultrapassagem só vai ter acabado quando a extremidade final, ela finalmente estiver aqui do lado de fora. A gente começa a contagem quando o trem está na iminência, ele está prestes a entrar no túnel. E essa passagem, ou ultrapassagem, só acaba quando... Opa, cadê? E essa passagem só vai acabar quando esse ponto que representa a extremidade final, já aqui bem no finalzinho do trem, ela passar pela saída do túnel bem aqui. Tudo bem? Aqui a gente pode considerar como a distância que esse ponto vai percorrer até chegar ao túnel, 160 metros, a distância que o ponto vai percorrer, esse ponto finalzinho aqui da extremidade, a distância que ele vai percorrer ao longo do túnel até sair, 620 metros. Perceberam? Mais uma vez, somando um com o outro, vai dar 780. O resultado é sempre o mesmo, mas eu posso considerar como referencial tanto essa primeira extremidade aqui do começo do trem, como essa extremidade do finalzinho dele. Tudo bem? Então, galera, como a gente já conseguiu perceber, a gente tem uma ideia do que é aceleração e como a gente conseguiu perceber, se a velocidade do corpo não se altera, se ela permanece sempre a mesma, basicamente eu não tenho uma aceleração. Ou digo que a minha aceleração, nesse caso, nessa situação, é nula. Isso faz com que eu possa dizer que só vai existir aceleração se também tiver variação de velocidade. Se a velocidade estiver mudando, se ela estiver variando, seja para mais, ou seja, a velocidade crescendo, ou para menos, a velocidade decrescendo, não importa. Como a gente viu, o sinal ele não quer dizer cálculo errado. Tá? Cálculo errado aí já é outra história. Sinal ele está falando de sentido. Aqui, sinal está falando de sentido. Bem? Como eu estava dizendo, só vai existir aceleração quando tiver uma variação de velocidade, seja essa variação positiva, seja essa variação negativa, seja a velocidade crescendo, como por exemplo 0, 10, 20, 30, 40, 50 metros por segundo, ou então decrescendo 100, 90, 80, 70, 60 metros por segundo, vai decrescendo. Então isso faz com que a gente possa dizer também que a aceleração nada mais é que a razão da variação da velocidade ΔV pelo intervalo de tempo ΔT. Tudo bem? Como é que a gente faz para entender a unidade da aceleração? Velocidade. Velocidade é deslocamento por tempo. Deslocamento metro, tempo, segundo. Então, velocidade metro sobre segundo, metro por segundo. Aqui a gente vai fazer o quê? Velocidade por tempo. Velocidade metro por segundo, tempo por segundo. Desculpa. Velocidade metro por segundo, tempo segundo. Então, meio que eu estou pegando metro por segundo por segundo. Por conta disso, eu vou dizer que é metro por segundo ao quadrado. Estão entendendo? A gente pode chegar nessa relação aqui muito simples de aceleração, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, ou variação de velocidade e intervalo de tempo, né? Que é sempre valor final menos valor inicial, valor final menos valor inicial. Vocês já sabem disso aqui.
De que outras formas a gente pode falar de aceleração? A gente pode dizer que, assim como a velocidade é o deslocamento em função do tempo, a aceleração é a variação da velocidade, ΔV, em função do tempo. A aceleração também permite com que a gente veja, visualize, entenda o quanto a velocidade variou a cada segundo. A gente sabe que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então eu digo que tem uma aceleração que vale 5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a minha velocidade está variando, não sei se ela está aumentando, não sei se ela está diminuindo, sei que ela está variando. Ela está variando 5 metros por segundo a cada segundo. Se o corpo estiver ganhando velocidade. Então, a cada 1 segundo, a velocidade está aumentando, está crescendo 5 metros por segundo. No primeiro segundo, vai aumentar 5 metros por segundo. No próximo segundo, vai aumentar mais 5 metros por segundo. No acumulado, vão ser 10 metros por segundo. Já no terceiro segundo, vão ser mais 5 metros por segundo, acumulando no total 15 metros por segundo. Estão entendendo? É metros por segundo. Esse valor, essa relação que eu coloquei aqui, é o que a gente chama de aceleração escalar média. Ela funciona exatamente da mesma forma que a velocidade escalar média, tudo bem? Lembrem-se que é média porque eu simplesmente estou pegando a variação da velocidade naquele movimento e estou dividindo pelo intervalo de tempo considerado. Entenderam? Eu tenho um ponto onde o movimento começa, que é o que a gente chama de S0. Nesse ponto, o corpo terá uma velocidade inicial também V0. E a gente vai ter o ponto que finaliza o movimento. Esse ponto vai corresponder a uma posição S, uma posição final. Esse ponto também vai implicar em uma velocidade final V e também um instante de tempo final T. Beleza? Funciona da mesma forma que a velocidade escalar média. Isso aqui é a aceleração escalar média, uma média de variação de velocidade em intervalo de tempo. Por exemplo, quando um carro está trafegando em uma estrada, está se movimentando em uma estrada em relação ao solo, nunca esqueçam de falar do referencial. Quando o carro está fazendo esse movimento em relação ao solo, o motorista está pisando no acelerador de uma maneira. Porém, se o motorista pisar com mais força no acelerador, ele pisar mais fundo, o carro vai mais rápido. Entendem? O motorista está com o pé no acelerador de uma maneira. Se ele pisa mais fundo no acelerador, ele está colocando outra aceleração naquele movimento que ele está exercendo. Aqui a gente vai trabalhar muito com a ideia de aceleração escalar média, o movimento todo somente com uma aceleração. Mas é importante que a gente saiba que na realidade é muito comum que o valor da aceleração mude. Em um aumento do movimento, o motorista ele vai estar empregando uma aceleração. Quando ele pisa mais fundo, ele já vai estar empregando outra aceleração. E se ele fizer também o seguinte, se ele for pisando no acelerador de forma progressiva, ele vai pisando cada vez mais fundo, mais devagar. Não é brusco de um momento para outro, mas progressivo, mas é gradativo. Então, perceba que o carro está ficando cada vez mais acelerado. A aceleração do carro vai estar aumentando. Entendem? Quando a gente fala de aceleração escalar média, a gente considera que a aceleração é constante. A velocidade varia de forma proporcional ao tempo. Mas é importante frisar que, na realidade comum, em algum movimento, existia alguma variação da aceleração. Isso a gente não estuda aqui. Isso aqui não é conveniente para o nosso estudo. Quando a gente diz que a aceleração é constante, a gente está dizendo que aquele movimento tem uma velocidade variável, porém ela varia de forma uniforme. A variação acontece de forma constante, acontece de forma proporcional ao tempo. Beleza?